Como que foi a busca pela vaga e a entrevista? Nossa, não. A busca foi o seguinte, eu fiz um mapeamento mental, eu sabia que eu não tinha a qualificação necessária para ser aceito na entrevista internacional. Mas eu não sabia exatamente quais eram as qualificações que eu tinha de focar. Então, assim, eu não tinha dinheiro, porque eu venho de uma família humilde, né, eu venho do interior, eu não tinha tempo, eu trabalhava às 8 horas ainda, né, então eu tinha que me manter, eu tinha que estudar e eu tinha que fazer acontecer com as ferramentas que eram me dadas, né, então o que foi que eu fiz? Eu simplesmente fui no LinkedIn, fui na barra lá de posições abertas, eu fiz um currículo, eu peguei o desenvolvedor que na época eu mais me inspirava, que até hoje eu converso com ele, que é a inspiração pra mim, que era o Zeno. Achava o LinkedIn dele muito bacana. Copiei ele ali, adaptei pro que eu podia, e aí eu saí mandando pra toda empresa que eu via. O que é mandar? Eu ia lá, olhava o e-mail da empresa, olhava a vaga, se a vaga já estava no LinkedIn, eu aplicava pra vaga e partia pra outra. Eu cheguei num ponto que eu literalmente tinha essa lista, e todo dia de manhã eu acordava, na hora do café, eu ia lá nessa lista e saía contactando as empresas, quando não mandava uma mensagem, quando não, já mandava um e-mail direto pra empresa. E aí eu marcava no calendário, todas as que me respondiam, eu já deixava lá marcado, porque era outra coisa que era muito difícil. Eu tinha que ver o tempo da entrevista, porque era no fuso horário diferente, às vezes era super de manhã, às vezes era super de noite, para eu também não me prejudicar no meu trabalho. Mas com isso eu participei de mais de 40 entrevistas. Não foi fácil. Não, e é legal, Vitão, você falar, porque às vezes a gente fala, o pessoal não acredita na gente. A gente fala, cara, você tem que fazer muito. A pessoa fala, mas eu recebi 5 não. Cara, você tá de brincadeira, você nem começou, cara. Vamos lá. Não, assim, tem gente que fala, o mercado não tá tão bom hoje. O mercado talvez nunca teve bom, é porque, de novo, é uma frase meio coach, mas entenda que é a pura verdade, assim, não você já tem. Nada vai mudar se você mandar um e-mail para a empresa, assim, é de graça, você consegue, você tem toda a faculdade mental possível de fazer isso, faça, porque nada de ruim pode acontecer. O único ponto, se você tá bem no fundo do poço, você só vai pra cima, né? Então, não tem condição ruim. E eu fui fazendo as entrevistas, me lembro até hoje da primeira entrevista que eu fiz, e eu não sabia na época, mas já fiz pra uma empresa que só aceitava os 3% de desenvolvedores, assim, top, né, que era top, então. Eu tinha recebido uma mensagem no LinkedIn, eu simplesmente marquei a entrevista, eu sabia que ia ser ruim, eu não sabia o quanto ruim ia ser. Então, eu fui, minha internet começou a falhar na hora, eu já tava tremendo, eu tava suando frio, não era fácil, e aí eu tive de ir pra um café, eu pedi licença pra moça, eu peguei um Uber, fui pro café, no café não tinha ninguém, acho que era 6 horas da manhã, só tinha os funcionários, e aí ela tentando falar inglês comigo e eu não entendendo nada, absolutamente nada, e eu sem saber me expressar, né? Então ela notou isso e ela me deu feedback, falou assim, olha, você não passou da entrevista, você não tem qualificação de comunicação necessária pra gente até te passar pra próxima fase, assim, pra você falar com o RH, então trabalhe isso. Normalmente eu ficaria chateado, né? Nesse ponto eu fiquei mega feliz, falei, beleza, já sei o que eu preciso focar, então esquece todo o resto, para de estudar código, para de estudar tudo. Inglês, mergulha no inglês, e aí a minha estratégia foi, puxa, eu já assisti séries, eu já vou ver vídeo técnico, eu vou fazer tudo em inglês, eu vou pensar em inglês, vou criar frases da minha cabeça em inglês, e não importa se não é 100% correto, se for 80%, eu já tô muito mais na frente do que eu tava 2 semanas atrás, então foca nisso. E aí, foi minha próxima entrevista. Da próxima entrevista, já mandei melhor, ainda levava ou não, aí chegou um momento que eu passava na primeira fase. Todas eu comecei a passar na primeira fase. E aí, continuei. E aí, na segunda fase, o que era? Entrevista de código. Eu ficava mega nervoso. Eu fico nervoso até hoje. Então, assim, não se preocupa, galera. Se vocês estão nervosos, assim, é normal. Melhor dica que eu posso te dar, aceita e comunica. A pessoa que tá ali me ouvindo fala assim, cara, só pra você saber, eu tô nervoso, tá? Então, se eu entrar em pânico aqui, me ajuda. Porque é uma reunião importante. É difícil pra todo mundo, não importa. Todo mundo. Eu tô há mais de 10 anos programando, ainda me sinto nervoso numa entrevista. Normal. E aí eu levei o meu segundo feedback, assim, soco na barriga, que era uma questão de lead code, nunca tinha feito. E aí eu aprendi esse negócio, e até hoje eu ainda me lembro da questão, era o to sum, que era literalmente você varrer um array e ver se 2 elementos no array, quando somados, eles vão ser igual a um target, né, que você definir. E aí a moça foi muito legal comigo. Na hora eu fiquei chateado, porque ela foi muito honesta, mas depois eu agradeci muito ela, porque ela falou, olha, se você não tá pronto pra fazer esses, que ela chamava de bite size, né, esses pequenos desafios de código, você não tá pronto para as entrevistas, porque é isso que a gente vai te perguntar. Então estuda. Beleza, botei no caderninho, esqueci tudo o resto, fui lá, estudei. Aí eu comecei a passar nessa fase, né? E aí depois tinha o quê? Pair programming. E aí eu aprendi sobre pair programming. Fiz a mesma estratégia. Até que eu, em determinado momento, eu fui enfrentar meu último chefão, que eu recebi o meu primeiro sim, e eu fiquei, aconteceu.
peraí, aconteceu, o que eu faço agora? Tava para ser contratado por essa empresa, aliás, eu tava na porta do setor da RH da minha empresa antiga para comunicar que eu ia entregar ali a minha carta e tal, falar que eu não ia mais estar lá com a empresa, apesar de gostar muito deles. Quando eu recebo a ligação deles, falando assim, olha, tá tudo certo pro seu onboarding, a gente só precisa do seu diploma. E eu não sou formado. Tem esse detalhe. Aí eu só respirei fundo, assim, nossa, mano, eu passei na entrevista inteira, mas porque eu não tive grana pra terminar a faculdade, eu vou morrer na praia? Não, peraí, não aceito, não é possível. Tem que ter um jeito. E aí tinha um blog de uma moça que ela veio pra Berlim, porque o marido dela conseguiu uma vaga e ele não era formado. E ela falava sobre esse visto especial de trabalho especializado. E aí eu falei, tá, esse é o caminho, né? Tinha uma entrevista já no dia seguinte, então, beleza. Perdi essa, mas vamos pra frente. Continua, vai indo. Até que nessa outra entrevista eu já comecei com as minhas limitações. Já falei, só te dizer logo pra você não perder seu tempo. Você é um dos melhores funcionários que você vai ter, eu tenho certeza. Mas eu não tenho diploma. Se isso for um problema, a gente termina a entrevista aqui, eu vou pra próxima. E eu vou vendo até onde eu me encaixo. E aí eu acho que o CTO gostou dessa honestidade. Ele falou assim, não tem problema. Se você quiser aqui, você vai estar aqui. Então, beleza. E aí isso foi numa sexta-feira. E eu falei pra ele, ó, eu tenho mais 2 outras entrevistas já marcadas, só pra você saber. Ele, não tem problema, você quer que a gente agilize o processo? Eu quero. Você tem disponibilidade amanhã? Tem. Então foi sexta, sábado, segunda-feira eu tava com o contrato. E aí de segunda-feira eu já tinha certo que eu ia me mudar de Fortaleza pra Berlim. Não, e você vai vendo, né, cara? Porque assim, nem o inglês estava preparado e você mesmo assim se jogou. Atitude. Cara, tem muita gente que fica falando, não, quando eu estiver pronto. Essa pessoa, ela tá postergando, ela não tá tendo uma atitude. Então você teve atitude desde o começo. Seu desejo tão forte de ir pra fora que, cara, eu vou me jogar. Caderninho anotando tudo. Pegando os feedbacks, cara, provavelmente dessas todas aí, não foram todas que te passaram feedback, mas você não ficou lamentando porque você não recebeu feedback. Tem muita gente que fica lamentando. Ah, não tem lamentação, tem o quê? O que eu posso melhorar? É isso. Então é em inglês, então vou fazer essa estratégia. Agora eu preciso, cara, então pá. Só que eu fico imaginando esse momento da portinha que você tava quase ali, e aí por causa do diploma, e eu entendo que o diploma ele era mais pra te agilizar no visto, né? É uma parada do visto, né? O pessoal às vezes tem essa dúvida, fala, não, mas a vaga tá pedindo internacional, então geralmente é por causa do visto, e não é todas as empresas, tem empresas que ajustam, e também, além do mais, está aqui uma pessoa que está provando pra gente que não precisou da faculdade nesse caso. Claro que teve seus intempéries, seus probleminhas. Teve, cara, você tem que entender que tem. Mas isso não foi um fator pra você parar, você mesmo assim continuou. Cara, é uma história que traz pra gente muita força, assim, sabe? Pelo menos para os desafios de trabalhar para fora pegam muito em como se organizar. No caso MEI, ME, é que no seu não foi assim, né, Vitão? O seu foi você sendo contratado pela empresa não como uma pessoa jurídica nem nada disso, né? Eu já fui contratado como full time, né? Então, assim, a diferença, durante esses 3 meses que eu trabalhei remoto, eles me enviavam o dinheiro inteiro, sem descontar nada, e eu pagava os impostos, e aí depois eu já fui contratado aqui. Então, assim, hoje acho que tem muitas ferramentas hoje que você pode utilizar. Eu tenho vários amigos que trabalham no Brasil, já trabalharam para empresas para fora, eles geralmente usam uma empresa no meio, né, que eles chamam, que é tipo uma empresa que está no Brasil e aí você presta conta com elas, ou eles usam algum SaaS que faz essa parte jurídica para eles, né, então que basicamente eles pegam o seu paycheck e eles dizem quanto é que você vai pagar de imposto e aí como você trabalha com o contador, assim, hoje tá muito mais fácil. Há quase 10 anos atrás, assim, era tudo mato, né, então era difícil, cara, não tinha nada, não tinha literatura sobre, não tinha nada, então assim, não tinha nem como saber. Hoje eu acho que tá muito mais difundido, assim, ainda bem, né? Eu fico mega feliz de ver, assim, um sistema de trabalho ficando mais simples, né? Pra dar mais oportunidade às pessoas, mas era muito mais difícil, assim, era muito raro as pessoas trabalhavam remoto.